Maravilha. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Segurança Digital aqui na Jovem Pan. Isso mesmo, e hoje nós vamos tratar de um tema super quente aí no mercado e na área de cybersecurity, que é o papel estratégico do CISO na evolução dos negócios. E para trazer ainda mais conteúdo para o nosso tema de hoje, nós temos um convidado mais do que especial. Um ponto fora da curva aí, cara, no mercado de cibersegurança. Deixa eu apresentar o meu convidado. Alex Amorim é um destacado especialista em segurança da informação, proteção de dados e privacidade, com mais de 20 anos de atuação em tecnologia, finanças e telecomunicações. Eleito LinkedIn Top Voice, CEO, fundador do CISOs Club e presidente do Instituto Brasileiro de Segurança, Proteção e Privacidade de Dados, o IBRAS-PD. Alex é também um influente palestrante e conselheiro, especializado em estratégias de segurança digital e conformidade com normas como a LGPD. Formado em gestão de redes de computadores, possui MBAs em Segurança da Informação pela FIAP e em Gestão Estratégica e Finanças pela FGV, além de várias certificações internacionais. Contribui regularmente com artigos e insights valiosos em publicações de renome e é frequentemente convidado para falar em eventos globais sobre as últimas tendências e desafios da indústria de segurança cibernética. Alex mantém um compromisso com a educação continuada, partilhando seu conhecimento através de workshops e cursos, capacitando profissionais e empresas a fortalecerem suas estruturas de segurança. Seja muito bem-vindo, Alex. Olá, Fernando. Primeiro, super obrigado pelo convite em estar aqui com vocês. Pô, já tô logo num começo já de um podcast desse, né? Pô, já tá virando um sucesso e poder falar de temas tão relevantes nos dias atuais. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, poder falar sobre esse tema e vamos evoluir. Acho que a ideia aqui é a gente esquentar e falar um pouquinho aí o que vem acontecendo por trás das câmeras, onde ninguém vê, mas muitos estão sofrendo nos dias atuais. Exatamente, Alex. Eu que agradeço aí, a nossa audiência também agradece e tenho certeza que o programa vai ser maravilhoso, com muitos insights e, obviamente, conhecimento. E já para dar um start, cara, eu quero abordar um pouquinho desse currículo extenso aqui, cara, te perguntando aí um pouquinho da tua trajetória, o teu background aí no mercado de cibersegurança, tecnologia e também privacidade, né? Eu acho que tu roda e permeia muito bem nessas três áreas. Fernando, falando um pouquinho dessa história, né? Eu comecei por muito tempo já, 20 anos de experiência nesse mercado somente de segurança e fui aquele tipo de profissional que foi subindo aos poucos, né? Então começou ali como analista, júnior, pleno, sênior, virando especialista, coordenador, depois gerente, superintendente e assim por diante. Então eu vim de uma carreira, mas com uma pauta muito técnica. Então eu de formação, né, de tecnologia ali diretamente, eu recordo, né, que lá no passado, quando tem muitos, né, que estão nesse momento de decidir para onde vão, pensando ali nesse Uhum. momento da faculdade, eu no passado já tinha, pô, já entendia de banco de dados, já entendia de desenvolvimento, já entendia de aplicação, né? Então, de vários componentes ali de tecnologia, mas uma coisa que para mim era um gap, de fato, era a parte de telecomunicações, ali a parte de Claro. network e tal. Então, eu fui focar e estudar, então minha faculdade foi em cima de toda uma parte de gestão de redes, network, então foi bem interessante que acabou agregando. Então aquela história quando chegou estava bem definido o que eu ia fazer, Uhum. então ali no final, né, da faculdade, eu falei, pô, vou ir para uma área de arquitetura, de redes, desenhar, então criar modelos, mas numa aula de sexta-feira, no último semestre, tive um professor que é um mestre aí, que até hoje eu tenho uma baita amizade com ele, que é o Ricardo Capozzi. Bacana. Tivemos uma matéria de segurança onde eu falei, pô, cara, é possível juntar todo o conhecimento, Se então apaixonou, não né? desprezar nada, exato. Então olhar para a parte ali de desenvolvimento,
desenvolvimento, olhar para o modelo que eu já conhecia de bancos de dados, então de arquitetura, de redes. Então, a segurança ela veio para mim, né? Então, no momento que eu já tinha um background técnico de várias modelos ali, né, de Claro. tecnologia, e com isso a segurança acabou incorporando tudo isso. Então, nessa trajetória, tive a grata honra, né, de participar, de estar em consultoria, então fiquei 6 anos em consultoria e todo o restante do tempo depois sempre como cliente, Uhum. de uma forma geral, né? Então na época da consultoria, inclusive, fiquei bastante tempo em um dos clientes aí no sul, no Banrisul, né? Legal. Então ficava ali num Claro. hotel muito próximo, então tinha todo Uhum. o objetivo era ajudar esse cliente no modelo de criação de certificação do PCI, né? Então, na época Sim. estava bem no comecinho, então foi uma jornada bem interessante. E depois disso, foram 25 clientes dentro da consultoria, depois disso passei por banco, passei por telecomunicações, por educação, fintech, modelos de startups, são várias formas diferentes. E foi bem interessante que cada um das experiências foram únicas e foram muito complementares, né? Então, desde como você entender como funciona o dia a dia da empresa, como que você tem uma interação, como você vai pedir um din-din, né? Até porque no final do Aham. dia segurança é tudo muito caro, então como que É. você vai fazer uma abordagem em cima disso? Então foi muito uma evolução ao longo do tempo para conhecer modelos de negócio bem diferentes e com isso conseguir aportar no crescimento de empresas aí ao longo dessa carreira. E quando foi agora, no finalzinho do ano, criei ali o CISOs Club. Legal. Hoje, Fernando, é o maior grupo de CISOs e heads de segurança da América Latina, tem mais de 340 pessoas, onde é um grupo muito próximo, né? Então ali são Sim. líderes de diversas empresas e vários segmentos diferentes e o bacana é que ele vem tendo uma troca muito forte de informações. E quando foi lá em 2019, quando estava iniciando aquela frente Uhum. da LGPD, a gente criou o IBRASPD, que é o Instituto Brasileiro de Segurança, Proteção e Privacidade de Dados, a qual é uma ONG totalmente sem fins lucrativos, mas com o objetivo de ajudar a comunidade frente a esse momento, né, Claro. de inovação ali, de privacidade que vinha surgindo. E no dia 2 de janeiro desse ano agora, de 24, eu fundei a Bion Security. Né? Então a Bion tem sempre essa visão ali do outro lado da mesa como cliente, mas tinha sempre aquela dificuldade de ter empresas que conseguissem apoiar numa jornada Aham. evolutiva, muitas vezes, né, nada contra os modelos de negócio, mas muitas vezes eu percebia que tinha empresas que queriam só vender licenciamento, vender soluções, Sim. mas não conseguia ajudar o CISO numa jornada. E com isso, né, Uhum. nasce a Bion com esse objetivo de dar esse apoio. Então foram várias mudanças aí nesse ano, né, de 2024, mas muito com esse objetivo de estar muito próximo É. ao mercado, estar próximo aos amigos mesmo, né, de segurança ali, aos colegas e conseguir Uhum. ajudar nessa jornada de evolução, até porque o que eu comento muito é que o crime ele está muito próximo, Fernando. Quando a gente olha, né, esses bandidos, eles estão no fim de semana juntos, eles estão tomando champanhe, eles estão É. aproveitando. E muitas vezes os profissionais de segurança não estão tão próximos assim, então não tem uma troca de informação tão grande. E um dos objetivos, né, de quando nós criamos o CISO Club foi justamente ter essa troca e ter um Uhum. canal de comunicação seguro para que as pessoas pudessem trocar essa ideia e poder evoluir. Mas, vixe, já falei demais aqui. E Não, agora que acho que a isso. ideia é a gente poder trocar esse bate-papo aí sobre Ah, essas tendências e pontos aí que vem surgindo no nosso dia a dia. com certeza, perfeito. Tu sabe que tu comentou agora ali sobre essa dor que tu identificou, né, lá atrás entre as empresas, né, só quererem
muitas vezes só vender licença, né, sem ajudar de fato numa jornada de construção, de transformação, de segurança dos CISOs. Quando a gente vinha falando aqui nos bastidores, né, o meu background é da área de vendas, dentro da área de tecnologia, principalmente da área de segurança. E o meu ponto também de transição foi muito isso, né? Vendo que o mercado já estava saturado naquele famoso tirar pedido e começar de fato ajudar, né, essa jornada, construir uma jornada evolutiva, né? E tu com esse background aí fantástico, com todos esses anos de experiência, sem dúvida acompanhou, né, cara, a evolução da área de segurança, né? Hoje a gente lá atrás falava de segurança da informação somente olhando a perspectiva tecnologia para os dias de hoje, onde, cara, tudo conectado e principalmente nas áreas de negócio, vamos dizer, na espinha dorsal da empresa, das áreas de negócio até o topo, né, o board, o C-level, falando ou precisando falar e abordar sobre o tema da cibersegurança. Como é que foi como é que tu olha hoje em retrospectiva toda essa evolução, né, que aconteceu na nossa área? Fernando, acho que uma coisa interessante quando falando, você comentando, eu lembrei daquele, não sei se você já viu aquele meme onde estão todos os adultos numa mesa e o siso tá junto com as crianças, né? Sim. Antes era muito isso, né? O siso ele ficava lá no cantinho dele, não tinha nenhuma proximidade, e era o que funcionava na época, né? Então, o CISO era um cara Uhum. extremamente técnico e às vezes nem um CISO, né? Um head de segurança, o time de segurança ali, e ele não tinha acesso ao negócio, não tinha acesso ao board, então tinha uma dificuldade muito grande de comunicação. E quando a gente começa a olhar esse advento dos últimos anos, a gente percebe que a segurança de fato começa a fazer parte da pauta das conversas do board, né? Sim. Se a gente olha agora para o último relatório do World Economic Forum, o tema de cyber ele está em quinto, né? Então, É. primeiro ali entra como tema de meio ambiente, né? Essa catástrofe que vem acontecendo de uma forma ambiental, mas em É. quinto ali o tema de cyber já aparece. Então a Gestão gente de começa. riscos e tudo mais. Isso. Então que a gente começa a perceber, né, que agora, nesse momento, a segurança torna-se algo importante. Então, Uhum. antes aquilo, né, que era só o pessoal fazia tudo, chegava em toda a jornada, chegava ali pro CISO, pro time de segurança, falava, ó, faz uma análise aí. Aí ele fazia uma análise de pentest, fazia algo muito rápido, porque o negócio já estava querendo colocar o produto ali em produção, e Aham. ficava muito ruim, né? E aí tinha aquela figura do profissional de segurança que era o Dr. No, né, que falava não para tudo. E isso era muito ruim, né? Então tinha um papel bem complicado. Então o que eu percebo ao longo desse tempo é justamente essa mudança do tema de cibersegurança ir se tornando mais crítico e mais relevante nas pautas do board, né? Então, Uhum. eu tenho oportunidade de fazer algumas palestras ali para o board, né? Ali para conselheiros de Sim. administração, e é bem interessante que nenhuma delas, um dos conselheiros, né? Ali todos eram uma empresa de capital aberta, ele vira e fala assim, pô, Alex, mas como que eu consigo fazer ali 3 perguntas para eu não ser enrolado, porque eu não conheço do tema, né? Então, como que eu Uhum. consigo, né, ter uma lupa melhor ali para conseguir olhar para isso? Então, de fato, eu percebo que agora, nesses últimos anos, o board ele vem se preocupando mais, até por conta dessa relevância que vem tendo é, dia a dia, né? Então, todos os dias a gente percebe que uma empresa está virando notícia. Então, antes que era aquela coisa de filme, né? Só acontecia no filme, só fora do É. país. Acho que com a pandemia acelerou.
A A gente, pandemia na trouxe época da uma transformação brutal, né? Do dia para noite, literalmente. É, a gente comenta muito, né, que ali na época da pandemia, a gente teve uma pandemia de cyberataques, então, começou algo exponencial. Isso foi muito, complicado ali, né, quando a gente olha para esse movimento. E é uma tendência que não para de crescer. Infelizmente, Fernando, quando a gente faz ali essa analogia, né, essa análise, de tempo, de como era antigamente, né, e como está agora, hoje, toda empresa, se ainda não teve um incidente de segurança, vai ter ou ela Vai não ter. sabe que está tendo nesse momento. Então, é um Exato. momento um pouco mais crítico. Exatamente. E tu comentou ali um ponto super importante que eu acho extremamente relevante, né? Tu falou assim, pô, tava ali reunido com o pessoal de board, uma empresa de capital aberto, e o próprio o conselho ali, um dos conselheiros, acabou trazendo um questionamento. Alex, como é que. Me dá três perguntas aqui para eu saber como é que eu não estou sendo enrolado, né? Ou seja, existe ainda essa falta de integração, né? A minha pergunta para ti, Alex, é como que tu enxerga hoje o alinhamento dos objetivos de segurança, né, com os objetivos de negócio, para que de fato encontre essa junção, né, das conversas. Pô, ótima pergunta, Fernando. Quando a gente pensa nesse modelo, né, que a gente olha nessa jornada, tem um negocinho que começou a se popularizar agora com o advento da LGPD, que é o Security e Privacy by Design, ou seja, você Isso. começar a olhar com essa visão de segurança desde o começo. Antes tinha até isso, mas estava muito na literatura, ninguém tinha essa visibilidade. A gente começa a ver que a partir de agora esse tema vem se tornando um pouco mais tangível. Por quê? Vamos olhar para um modelo agora que toda empresa, pelo menos várias que eu estou conversando, tem um pilotinho ou está fazendo alguma ação ali com inteligência artificial. Acho que você já viu várias que estão fazendo alguma Várias, coisa, né? com Mas, certeza. mas, mas o que está acontecendo ali no dia a dia? A gente percebe que essas empresas elas têm um time ali de inovação, um time que está um pouco descolado dos problemas do dia a dia, e Uhum. esse time de inovação fala, cara, vamos testar algumas coisas. Ah, quero testar o LLM, quero testar o Chat GPT, o Copilot, então quero testar algumas coisas. E eles colocam alguns casos de uso, que Uhum. legal, é interessante, faz sentido. O problema quando lembram da área de segurança, eles falam assim: não, cara, mas fica tranquilo, Fernando. Quando chegar ali o momento que a gente tiver uma ideia um pouco melhor, a gente chama você para dar uma analisada, tá? É. Mas fica ali, você está no seu dia a dia, então fica tranquilo. Quando chegar um momento ali, a gente fala com você. Mas esse time de inovação, ele está muito próximo do board, muito próximo do negócio. Então ele faz ali uma descoberta, o que ele faz logo na sequência? Já apresenta para o presidente da empresa. Um baita caso de sucesso. Pô, a gente consegue economizar tanto, dá para fazer isso tal. Aí o presidente olha e fala: pô, gostei do negócio, vamos em frente. Aí alguém lembra, pô, mas alguém lembrou lá do Fernando para fazer uma avaliação de segurança, alguma coisa assim? Uhum. Aí imagina, né? Imagina que você tá ali no dia a dia, Fernando, assim, atolado de coisa, tendo um monte de ferramenta gerando alerta, tendo um monte de projeto para implantar as coisas. Aí chega para você assim: não, Fernando, eu preciso que você dê uma olhada aqui nesse modelo que a gente fez aqui, mas para assim, entender se faz sentido o que nós estamos fazendo ali no viés de segurança, mas assim, ó, não demora muito não, que já tem a aprovação do presidente, ele já aprovou e É. já está com verba e já está tudo certo. Aí só, pô, cara, mas vamos lá. Você tem time hoje que tem um conhecimento que esteja especializado para essa matéria? Cara, provavelmente não. Você tem conhecimento suficiente para poder fazer uma avaliação de riscos adequada para isso? Provavelmente não. Então a gente chega a um ponto, Fernando, que tem uma demanda muito forte do negócio, que Uhum. viu algo Uhum. que traz valor. O time de segurança, quando ele é envolvido, pô, faz sentido É no ali, final, mas é na ele ponta, né?
é no final, ele não consegue fazer ali uma análise de verdade, ele não conseguiu colocar. Aí vamos lembrar lá do que está na literatura: Security by Design. Ele não teve ninguém que acompanhou e foi pensando junto ao longo do projeto, ao longo do que foi realizado. E com isso Exato. nasce um grande problema. Então, acho que um dos grandes pontos quando a gente olha para esse alinhamento, né, de objetivos de segurança com objetivos estratégicos da empresa, né, acho que o principal ponto é um entendimento mútuo de ambas as partes, tanto da parte de segurança. Cara, lembra lá do Dr. No? Não é isso, não É. pode. O profissional de segurança ele tem que ser um viabilizador. Ele é o cara que vai dar opções para que o negócio consiga resolver o problema dele. E do outro lado, o time de negócio ele tem que pensar que vou chamar o Fernando aqui, porque eu sei que ele já vai me dar algumas opções para a gente nascer da forma correta. Então, primeiro ponto, eu entendo que Uhum. esse entendimento mútuo, tanto entender qual é a importância de segurança, como também entender a importância de negócio do lado do CISO. Um ponto que eu comento, Fernando, assim, durante a minha trajetória, eu sempre fui muito técnico, né? Assim, vindo um viés muito técnico. Mas chegou um Uhum. momento da minha vida que eu falei, cara, não dá, eu preciso entender e falar a mesma linguagem do negócio. Aí foi quando eu fiz um curso na FGV, o MBA, primeiro de finanças. Aí imagina, na época, era eu e um médico os mais burros da sala, né? Não sabia ligar uma calculadora 12C. Você é de venda, você deve conhecer bem aquele troço, né? Mas imagina, cara, foi um sacrifício. Foram 2 anos de sofrimento, porque além de ler, de estar na aula, eu gravava a aula, lia o livro. Lá na época, a FGV entregava uma apostila, lia o livro, comprava livro, assistia um monte de vídeo no Uhum. YouTube para conseguir entender um pouco aquilo melhor. Então, para mim, foi 2 anos de sofrimento. Mas, cara, mudou minha vida. Quando você consegue falar a linguagem de valor, se sentar com o CFO e É. falar, cara, abre o seu Excel do seu lado que eu abro aqui, ou pega a sua 12C do seu lado que eu pego aqui também, a Uhum. conversa fica fantástica, porque inclusive, né, em uma das experiências que eu passei, tinha um CFO que ele falava, pô, Amorim, cara, é difícil com você. Eu falei, por quê, meu amigo? Ele falou, não, cara, porque além de você conhecer da sua área, você conhece da minha. Então não tem como eu falar não para você. Então, que entra num segundo ponto que eu coloco que é o quê? Uma comunicação eficaz. É, imagina, qual é a comunicação que eu tenho que ter com o CFO? Cara, tem que ser de uma forma muito clara, ele A tem linguagem, que né? materializar. Exato, tem que ser uma linguagem que ele entenda. Aí depois disso, né, logo quando eu terminei esse MBA, eu fui fazer um próximo, eu fui fazer de estratégia, para entender como funcionava o ecossistema de uma empresa. Aí você muda a chave, Fernando, que é impressionante. Porque normalmente no dia a dia você fica pensando que a minha área é mais importante do que a sua. Ah, Uhum. vendas é mais importante do que marketing. Marketing, não, se não tem marketing, não tem vendas. E até eu lembro, né, que uma das historinhas, né, que foi contada na época é assim, cara, você está numa floresta e tem lá o vendedor e tem o cara de marketing, e ambos têm uma missão de trazer um leão. O Uhum. vendedor ele vai entrar na floresta, ele vai ficar 1, 2, 3, 4 horas, cara vai passar horas, ele vai vir todo estourado, todo cheio de sangue, mas ele vai trazer o leão nas costas. Ele É. vai cumprir o objetivo. O cara de marketing é diferente. Ele vai entrar na floresta, vai passar 1 hora, ele vai vir correndo e falar: venda, se vira, os leões estão vindo aí, cara, se vira, o problema é seu. Exato. Você entende? Aí a gente começa a entender como que uma área fala com outra. Então, essa visão sistêmica e você ter muito claro essa uma comunicação eficaz faz toda a diferença. E um outro ponto também que eu coloco é você entender as prioridades do negócio. Quando eu lembro, eu fui assim, chega um momento, né, na vida ali, quando a gente está na carreira, a gente quer fazer tudo, né? A gente É. acha risco em tudo, quer. Pô, não, mas aí com o passar do tempo, os cabelos brancos vão surgindo, a gente vai aprendendo e a gente começa a entender que qual que é a Viber, o que o negócio está pensando? Como que eu posso
priorizar as minhas ações frente às ações que estão sendo priorizadas pelo board. Cara, aí muda tudo. Abre um mar, assim, porque você começa a falar a mesma linguagem do negócio. Então você sai Uhum. daquele mundinho que você estava antes, que é totalmente diferente, né? Só olhando a parte técnica, e começa a falar a mesma linguagem do negócio. Que para mim, esse também é um ponto fundamental. Um quarto item que também eu gosto muito de trazer e você mostrar isso Sim, para as áreas de negócio é você ter métricas de desempenho. Todas as áreas hoje, Fernando, você sabe muito bem, melhor do que eu, cara, você precisa ter números, né? Sim, principalmente com você é de certeza. vendas, cara, o seu resultado é o tanto de número que você está trazendo, mas em segurança, como que eu consigo fazer isso? Então você tem que definir métricas muito claras para uma forma para mostrar o quanto que a segurança está contribuindo para a empresa, o Uhum. quanto que a empresa está ficando menos exposta, né? Então isso é um quarto ponto que eu entendo que é super importante. E um quinto, cara, só para finalizar essa pergunta, é você ter muito claro quais são os recursos adequados para as ações que vocês estão fazendo. Não adianta eu pedir tudo. Não vai ter ali um cheque em branco. Mas qual é Com o certeza. mínimo necessário que você entende que é o que você vai É. cumprir a missão? Eu E lembro as que uma das. prioridades? Exato, uma das empresas, né, que eu passei, eu virei pro chefe e falei assim, pô, chefe, é, logo no começo, né, ali, quando ele falou, não, quero que você comece a trabalhar aqui, virei para ele e falei assim, ó, mas vamos lá, não adianta eu entrar na empresa, colocar uma capa de super-herói e achar que eu vou resolver tudo sozinho. Cara, eu vou te ajudar em toda a estratégia, mas eu vou precisar de din-din, até porque sem din-din não dá para funcionar de segurança, e vou precisar de Exato. pessoas também. Então, quando você traz isso, né, e você demonstra isso no dia a dia, muda tudo. Dá, assim, transforma, né, é, de uma certa forma que fica muito mais claro e muito transparente, você entende. Então, Uhum. por isso que para mim esses 5 pontos, né, que esse entendimento mútuo, essa comunicação eficaz, essa prioridade frente aos pontos, né, de negócio ali que tem, essas métricas, desempenhos, esses recursos adequados são extremamente importantes para que a área de segurança esteja bem alinhada com os objetivos estratégicos da empresa, Fernando. Muito bom, Alex. E assim, né, eu entendo, tô trazendo essa tua visão, que o papel do CISO estratégico hoje é entender muito mais do negócio, se envolver e talvez ali até mesmo, de certa forma, criar processos e times multidisciplinares com outras áreas de negócio e com o board, com o C-Level, para poder levar a pauta de segurança, né? Quer dizer, que nem tu comentou, com a tua própria experiência, tu teve que buscar aprender a linguagem de negócio das outras áreas, né? Então, eu acho que esse é um desafio que cabe aí a toda a liderança de segurança hoje dentro das organizações, a também buscar esse desafio para si próprio, né? Porque se a gente também ficar esperando, a gente é difícil, né? Acaba não saindo muita coisa do lugar. E outro ponto que E, tu e- comentou, diga. não, não, e só um ponto importante, né? Pegando essa sua fala, eu acho que do mesmo jeito, né, que a gente faz uma análise de risco dentro da empresa, a gente fazer a nossa análise de risco. Quais são os pontos que eu tenho Exato. gaps para eu conseguir chegar nesse nível, né? Então, pô, entendo de finanças, consigo falar, pô, então vou estudar isso. Então, não necessariamente, talvez, você precisa fazer um MBA, mas precisa fazer algo que você entenda sobre isso. Não Por precisa virar o exemplo, especialista, né? Mas exato, minimamente precisa entender ali, né? correto, correto. Ah, eu preciso, assim, pô, eu tenho, assim, desde pequeno sempre foi muito tímido. Pô, mas você é um líder, você precisa falar, você precisa orientar os times. Como que você vai fazer isso? Tem que estudar. Aí eu fiz Uhum. um curso, por exemplo, de comunicação com o Fantástico. Reinaldo Polito, que, cara, é fantástico, o cara é um mestre. Então, ele dá várias artimanhas ali de como você consegue, né, é, é, é,
levar uma linguagem Uhum. mais simples para que as pessoas consigam aprender. Então, assim, acho que ao longo dessa carreira é você identificando esses gaps que você tem também e ir construindo até para você conseguir chegar a um nível e ter uma comunicação mais clara e transparente com quem faz parte ali do seu dia a dia. Exatamente. E trazendo assim um ponto que a gente estava comentando lá atrás, né, do de desenvolver desde a concepção, né, a segurança, seja em processos, seja em projetos e tudo mais. Uh, eu enxergo assim, tentar trazer de forma prática como que isso é viabilizado hoje, né, dentro da organização. Como é que talvez também a gente consiga inserir isso dentro de um plano diretor de segurança, para que não fique também só num ideal, né? Como é que a gente consegue documentar, criar essa estratégia, mas também colocá-la em prática? Pô, excelente pergunta. Quando eu falei, né, daquele ponto lá do que o conselheiro tinha perguntado, um Aham. dos itens que eu comentei com ele foi justamente ter um diagnóstico de como está o ambiente dele, como que está a empresa dele. Por quê? Aí trazendo para a nossa vida real, né? A gente vai no médico para Uhum. fazer lá um check-up, o que ele vai fazer? Ele vai pedir um monte de exames, né? Pô, quero saber como está o Fernando, quero saber se ele aguenta aquela esteira, né? Aquela esteira lá que você fica, pô, 5 minutos, mas parece que você fica 2 horas naquilo, né? É. Você sai morto. Então, começa a fazer o quê? Uma bateria de testes para você entender como que você tá, para você fazer uma análise mais detalhada e dar um diagnóstico mais claro, né? Então, um dos Uhum. primeiros pontos que é extremamente essencial é justamente fazer essa análise por dentro, entender quais são os gaps, quais são os problemas. E assim, uma coisa que eu percebi, Fernando, e assim, acho que talvez até uma característica do ser humano é que quando a pessoa já está muito tempo numa posição, às vezes ela fica um pouco acomodada e às vezes quer falar que está tudo bem, entendeu? Não, tá tudo jóia, tal. Isso é um pouco perigoso. Com Se certeza. ela não tem essa avaliação externa, né, de experiências, até para provocar mesmo, né, qual é o modelo de resiliência que tem, fica complicado. Então, eu acho que uma dica para quem está começando, eu acabei de assumir numa empresa, tem um livro que chama The First 90 Days, né, os primeiros 90 dias, que é fantástico, que Uhum. ele diz que o presidente dos Estados Unidos, quando ele entra ali como presidente, ele tem 100 dias para mostrar o porquê que ele entrou. E você, como um gestor, você tem 90. Então, pensando nisso, né, quem está entrando, cara, precisa de uma forma clara, fazer um diagnóstico, entender como estão as coisas, até para você ter uma visibilidade, entender ali qual é o seu nível de como que você, aonde que você está pisando. E para quem já está mais tempo na empresa, agora que, imagina, o board está mega conectado, ele está Uhum. entendendo aquilo que está acontecendo, está vendo que várias empresas estão virando notícia todos os dias. Aí ele olha, cara, mas como que está o meu ambiente aqui interno? Ele vai fazer esse questionamento. Aí, se o CISO não está preparado, ele vai responder como, né? Então, por isso que é importante, às vezes, ter essa visão externa para conseguir, de uma forma mais clara, trazer ali como está o diagnóstico. E olhando para isso, aí nasce o PDSI, né, que é o Plano Diretor de Segurança da Informação, Exato. que ele vem com esse objetivo de, a partir do momento que eu fiz um diagnóstico, eu traçar qual vai ser a sua jornada ao longo do tempo. Então, normalmente é um plano plurianual que eu gosto de trabalhar, que é com uma visibilidade de 3 anos, nem menos nem mais. Então, Uhum. meio do caminho eu gosto de 3 anos. Por quê? É onde você começa a mostrar quais são todos os problemas que você tem e quais são as batalhas que você vai lutar. Exato. Uma das conversas, né, isso aí numa outra empresa com outro CFO que era meu chefe direto, ele falava assim, cara, tá bom, você está pedindo X milhões para um plano de 3 anos. Se eu te der toda essa grana agora no primeiro ano, você consegue executar? Eu falei, não, chefe. Não é possível. 9 mães não fazem o filho em um mês. Aí ele entendeu. Então, Exatamente. eu falei, então assim, tem Ótima ações que analogia.
Exato, assim, cara, tem pontos, né, que a gente vai fazendo ao longo da jornada que uma coisa depende da outra. Você já deve ter visto milhões de vezes, mas quem nunca viu uma empresa que está comprando o DLP e ela nem mesmo tem uma classificação de informação? Cara, Exato. ruim, complicado, entendeu? Então, assim, você não fez o básico primeiro. Então, acho que um ponto quando a gente pensa Não é nesse só o plano recurso diretor. financeiro, né? Exato. Tem toda uma estrutura, tem todo um trabalho que você faz antes para garantir com que as coisas funcionem da melhor forma. Então, por isso que, primeiro, né, conheço os riscos que eu tenho. Eu tenho Uhum. claro, junto ao board, até porque num plano de diretor de segurança da informação, eu gosto muito de Uhum. entrevistar o board. O que, que o board está pensando? O que, Isso é que as fundamental. diretorias estão pensando? E com isso você tem muito claro e estabelece políticas. Quais são as minhas políticas que fazem parte ali do meu dia a dia? Quais são as políticas que vão direcionar toda a minha empresa? Aí, em cima disso, a gente começa a olhar, pô, eu tenho um risco alto, como que eu vou começar a gerir esses riscos, né? Gerir esses incidentes. Então, Uhum. deixar claro, ó, hoje se tem um ataque XPTO, cara, a gente não vai segurar. Mas eu tenho essa outra camada que eu estou fazendo agora, que hoje o meu risco é alto. Aí um ponto que eu gosto muito, Fernando, de utilizar é igual aquele Serasa Scorecard, que ele mostra Aham. quantos pontos você tem. Então, quando você leva para o board uma visão dessa, né, de entender assim, cara, hoje o nosso ponto de 0 a 100, nós estamos ali em 200, a gente está no vermelho. Então, um Uhum. risco alto em relação a isso. Mas quais são as ações que nós vamos fazer para ficar ali em algo que vocês entendam que é, é um risco aceito? Aí são esses pontos onde que a gente começa a fazer essa análise. Aí depois disso, né, entra todo um ponto. Não adianta só eu ter tecnologia, ter processo. Eu preciso de pessoas. Preciso de ter pessoas treinadas, pessoas que conheçam, entender que no mundo de segurança, muitos lá no passado a gente falava sobre isso, que segurança as pessoas é o elo mais fraco de segurança. Eu acredito que é totalmente o contrário. As pessoas que conhecem podem ser o elo mais forte. Concordo. Imagina que todas as suas barreiras vão falhar, mas se a pessoa ela sabe o que fazer, ela vai tomar uma ação correta e ela vai ajudar nesse momento, né? Então é um ponto, né, que você começa a olhar de uma forma clara e você começa a ter essa onda de conscientização dentro da empresa. E um outro ponto também que eu vejo que é mega importante dentro de um plano diretor é Uhum. como que você vai monitorar esse avanço e como que você vai auditar tudo isso que está acontecendo. Então, quando você coloca esses ingredientes, né, você passa a ter um plano diretor de segurança da informação mais conciso, mais consistente, onde é possível, de uma forma clara, você falar a mesma linguagem do board, até porque o board Uhum. tem um plano estratégico ali Claro. aí pode ser de 3 anos, de 5 anos, por exemplo, para empresas que são uma velocidade mais rápida, né, para startup, 3 anos no máximo, mas para empresas maiores, pô, ela tem lá um planejamento de 5 anos, ela tem um Tem uma visão planejamento mais de longo 10 anos. prazo. Exato, por quê? Porque é uma empresa muito grande, é um Titanic, não dá para eu É. simplesmente, vamos mudar a estratégia de um dia para a noite. Não, ela tem uma estratégia bem Não é tão fácil mudar a organizada. rota assim, né? Exato, porque, pô, é um Titanic que eu tô mexendo, né? Então, quando a gente É. pensa nisso, é, o plano diretor de segurança ele tem que falar com o plano diretor de tecnologia, que por sua vez tem que falar com o plano estratégico da empresa. Se a É. empresa ela tem no plano estratégico dela por exemplo, ao longo do tempo, é uma empresa de call center, ao longo dos anos, o meu objetivo é substituir 100% dos meus atendentes de call center. É possível, é possível. Tá ali dentro do plano estratégico dela. É, aí, segurança tá pensando no DLP. Imagina, cara, não fala uma coisa com a outra. Se eu estou falando que o É. objetivo do plano do board é daqui a 5 anos eu ter 100% do meu atendimento de primeiro nível é, com inteligência artificial, que é possível, é,
faz sentido eu colocar um monte de endpoint na máquina dos usuários? Opa, ponto de atenção. Você entende que por isso que é Exatamente. importante ter essa correlação, É, entender o é, que é, o mon- negócio está é fazendo. montar o Lego, né, de forma certa, olhando todos esses pontos. Eu acho que isso é fundamental, cara. É isso, cara. Então eu E- penso muito esse trabalho, né, correlacionado. Sem isso, não dá certo, né? Não tem como a gente Eu evoluir de uma concordo. forma consistente. Concordo 100%. E trazendo um pouquinho vou colocar um pouquinho de pimenta aqui na nossa conversa, cara, que eu fico pensando assim, né? E a gente conhece casos, a gente vê isso também diariamente, cara, um plano, uma estratégia muito bem definida, mas quando a gente encontra, né, essa resistência interna do board, como é que tu enxerga, como é que a gente pode também, cara, aqui auxiliar outros CISOs, ajudando eles, cara? Como é que pode se driblar quando se tem e se encontra essa resistência? Quer dizer, cara, é importante, o plano diretor está bem construído, está bem desenvolvido, a estratégia está bem fundamentada, mas ainda assim se encontra essa resistência, né? São os mecanismos aí que a gente pode usar para driblar essa resistência. Então, eu entendo, Fernando, que a gente não pode considerar o board como seres de outro mundo, né? Ah, seres de outro Uhum, mundo, inalcançáveis. Eu acho que quando que a gente tem que pensar de uma forma clara é que são pessoas como nós, têm preocupações como nós e grande parte, estamos indo com o mesmo objetivo, que é o crescimento da exato. empresa, a sustentabilidade de uma empresa e, por sua vez, né, a empresa, por não ser filantrópica, ela tem um objetivo de obter lucro, então é como que todos estão trabalhando com esse mesmo Uhum. objetivo. Então, a Rentabilidade. segurança é rentabilidade. A segurança não é aquele ponto de, ah, não, eu tô vindo somente é, para Dre- trazer custo para a empresa. Drenar recurso aqui, eu quero Drenar drenar recurso. exato, exato. Então, o que é muito comum, né, que a gente acaba percebendo aí nessa jornada, é justamente você ter ações ali diretas e alguns encontros com o board para que eles entendam que você é um advisor de segurança. Cara, quantas vezes, Fundamental assim, isso. tem uma pessoa que é um dos mais milionários aí do país, assim, tá lá na Forbes. Eu trabalhei numa das empresas do grupo dele e teve um caso pessoal dele, da família dele, né, da esposa ali e tal, e ele me chamou, me acionou. Foi um fim de semana, falou, cara, pô, tá acontecendo isso, eu sei que não tem nada a ver com a empresa, mas, pô, o dispositivo da minha esposa deu esse problema e gostaria de saber se você pode ajudar. Pô, com certeza. Você entende que muda a postura? Você vira um advisor. Ele Claro. entende que, independente daquilo que está acontecendo, ele pode contar com você. Então, acho que o grande ponto é que esse profissional de segurança ele seja esse especialista, ele seja esse advisor que vai ajudar no dia a dia, que é aquela coisa, se tem um problema, cara, lembra, eu tô aqui para ajudar. Eu sou a Uhum. pessoa que eu vou te dar esse apoio frente ao que está acontecendo. Então, quando você começa junto ao board e levando pílulas de conhecimento, não adianta você pegar um monte de informação e descarregar, né, vir com aquele carrinho de mão Exato. e jogar tudo. Cara, na boa, ele não vai entender nada. Ele, assim, os primeiros 120 segundos, beleza, você tem a atenção dele e depois já É. foi, Tem perdeu. que ser doses homeopáticas, né? Não adianta. Exato, exato. Então é justamente ali esse momento onde que eu vou colocando essas pílulas de conhecimento, de uma forma em que o board vai entendendo que você é um advisor. Ele pode contar com você quando ele enxergar situações de problema. Então, acho que quando a gente chega nesse nível, né, essas resistências acabam caindo, porque o board ali ele vai enxergar que você
está com o mesmo propósito da empresa, você está bem alinhado no Uhum. direcionamento estratégico da onde que a empresa está indo. Aí as conversas ficam muito mais fáceis. Então, acho que é virar acho que é esse desafio de virar esse advisor ao longo Concordo. do caminho para que o board consiga e comece a confiar com certeza em você. Fala, não, cara, E, essa é a pessoa que eu posso confiar e eu sei que ele vai me ajudar nessa jornada. e tu acha, Alex, que dentro dessa jornada aí para começar a driblar eventuais ali resistências, né? Como é que tu enxerga, por exemplo, a criação de um comitê de segurança dentro da empresa para tratar de assuntos, levar de pautas, né, para o board, para o conselho, para o C-level, para outros executivos, para justamente, que nem tu falou assim, começar a ter esse papel de advisor também para dentro da empresa, né, para os outros executivos que precisam sim ser conscientizados e também, de novo, né, tudo que a gente conversou, começar a traduzir o técnico em linguagem de negócio. Fernando, acho que um ponto importante, né? Você falando, eu lembrei aqui dessa pessoa aí que é fantástica, né? Que Uhum. foi um líder que eu tive aí, um chefe que eu tive ao longo do tempo. O que que eu fiz ali como uma estratégia pessoal? Falei, pô, eu queria ter um one-on-one com ele. Uma vez por mês, ou a cada 2 meses, alguma coisa assim, pô, de 30 minutos. Falei, pô, os 30 minutos dele vale provavelmente o que eu vou ganhar minha vida inteira, né? Mas, pô, é um momento ali para você ter ali, você poder conversar, né? Ter isso. Sim. Aí na época eu falei com o presidente, falou, cara, vai fundo, pergunta se ele tem essa disponibilidade e tenta marcar alguma coisa. Aí comecei, a gente tinha ali essa pauta de 30 minutos, cara, a primeira vez foi 1 hora, a segunda vez foi 1 hora e meia, mas porque, cara, a gente falava de tudo. E era justamente esse ponto, né, de ser um advisor ali em relação a isso. E com isso, nasce esse ponto. Hoje, dentro das empresas, tem vários comitês que funcionam normalmente. Tem o comitê financeiro, tem o comitê de Uhum. administração. Por que não ter um comitê de segurança também? Qual que é a ideia do comitê? É justamente mostrar, frente ao o objetivo estratégico da empresa, é como que o tema de segurança da informação ele está permeando. Como que ele está se desdobrando ao longo do tempo, né? Então não é para ser uma Exato. reunião onde você vai ficar cuspindo um monte de indicadores, falando um monte de coisa que está acontecendo. Pelo contrário, é uma reunião a qual o board ele vai conseguir entender que a evolução que está tendo na empresa está indo na mesma direção. Então, acho que um dos pontos, né, bem importantes quando olha para a criação desse comitê é justamente essa, essa visão de entender que para onde a segurança está indo está alinhado com o propósito estratégico da empresa. Esse é o primeiro ponto. Até eu tive um almoço com um amigo essa semana, né? E ele Sim. comentou, ele mudou, assim, tem um prédio novo, né? Qual ele mudou, então assim, prédio que acabou de ser inaugurado, tal, então dentro ali dos moradores, então tem aquela coisa, né? De vários comitês que acabam criando e Aham. dentro do prédio, né? Dele ali, ele criou o comitê de segurança. Eu falei, pô, cara, nunca tinha pensado nisso, né? Imagina, né? Dentro ali do seu condomínio, você criar um E que é comitê de segurança. fundamental, né? Porra, total, porque no final do dia tem ali a biometria, que o seu prédio tem uma biometria, tem a parte de câmeras, tem ali armazenamento de informação. Então tem muita informação, e se você pensar ali o condomínio como uma empresa, faz total sentido. E eu não tinha pensado nisso, né? Eu virei para ele e falei, cara, só você mesmo para pensar em umas coisas dessa. Mas, pô, faz um total sentido. Aí eu pergunto, Fernando, quantos prédios, né, de condomínio, você já viu uma história dessa, né, de ter um comitê de segurança? Cara, fantástico. É uma puta ideia que faz um sentido. Olha só que interessante. Você cria um comitê desse, tá levando para o lado pessoal e com certeza dentro, né, do condomínio da onde você mora tem vários empresários.
eles começam a ver isso e é uma forma de conscientização também, porque ele fala, Total. pô, que legal, pô, a gente está fazendo um comitê de segurança aqui dentro do condomínio. Por que eu não faço isso dentro da empresa também? Ah, eu lembro que o Ciso já Fantástico. tinha falado comigo sobre isso. Então, olha como que as coisas vão se consolidando, né? Então, por isso que, cara, é uma das coisas que eu achei fantástica. Eu falei, pô, não dá para não deixar de falar agora que você comentou sobre isso, mas é justamente sobre essa importância de tratar temas estratégicos com o direcionamento de alguém de segurança, cara. Isso é extremamente importante aí quando a gente olha nessa jornada evolutiva de segurança. Maravilha, maravilha. Alex, a gente está se encaminhando aí para o final do nosso bate-papo, cara, mas eu queria te fazer uma última pergunta para a gente poder bater um papo aqui e finalizar. Tu aí, cara, como um fundador do CISO Club, né? Tu comentou, são hoje mais de 340 CISOs e lideranças de segurança do Brasil inteiro. Acredito eu de empresas de também diversos portes, desde a maior até a menor. E com essa troca de experiência, de informação, através dos eventos, através desses bate-papos, o que tu tá enxergando como os principais desafios em comuns que essas lideranças enfrentam hoje nas organizações e no mercado como um todo? Pô, excelente pergunta, Fernando. Acho que independente do tamanho da empresa, né, empresas gigantescas como empresas menores ali, o que a gente percebe muito é que assim, os problemas são muito parecidos. A gente tem um encontro que a gente chama de CISO Club Dinner, né? Onde Uhum, vai ali um conjunto de CISOs e tem um CISO que apresenta um case, falando pô, o legal. que deu certo, o que deu errado, porque até uma das coisas, né, que o pessoal vem comentando muito, que já cansou de, pô, tá em eventos onde só tem uma revenda, só tem um É, fornecedor, um fabricante falando, né? Ele quer ver coisas ali reais, né? E esse evento, né, do dinner que a gente acaba fazendo, é um que eu falo, pô, não é gravado, não é filmado, não tem nada, então é onde que o pessoal tira é, toda a armadura, né? Então pode falar de uma forma clara. E o que a gente percebe, né, é que olhando, né, para as empresas, uma empresa pode estar muito bem num determinado ponto. Como a gente falou, a DLP, uhum, pô, tá muito bem nisso. E outros não. Outros podem estar muito bem em desenvolvimento seguro e outros não. Mas acho que o grande ponto, né, quando a gente olha para esse modelo de comunidade, é que as dores são muito parecidas. uhum, A diferença é que uma ou outra está um pouquinho mais à frente em alguma das determinadas capacidades ali de segurança, e um ponto fundamental que é o que o Siso Club vem trazendo, que é essa troca de experiência e essa troca de conhecimento. Porque no final do dia, né, eu assim, eu passei por isso há muito tempo, né? O siso eu falo que é uma cadeira que você tem ali que é solitária, né? uhum, Você não dá para você ficar compartilhando é, exato. com, com com todo mundo, né, o que está acontecendo. E quando você tem um grupo, né, de CISOs que estão com o mesmo problema, onde você consegue falar abertamente aquilo que está acontecendo, aquilo que passou, aquilo que muda completamente, né, porque você tem uma troca de informação. Então eu vejo que, de uma forma geral, é, as empresas têm problemas muito parecidos, independente ali do CNPJ, mas a grande diferença é como você está preparado para conseguir com investimento, para você conseguir vender a sua ideia. Um ponto importante é se você mesmo não está convencido se quando você vai levar um tema para o seu chefe, imagina que é uma estrutura de segurança que está abaixo do CIO, você fala, será que ele vai aprovar? Será que ele. Cara, você já está Já fadado ao perdeu, fracasso, você já já perdeu perdeu. ali, né? Já foi, então assim, pô,
Então, se você mesmo não está convencido, você tem que ter muito clareza, cara, isso é importante por conta disso, 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 olhando para a estratégia da empresa, a gente está indo para cá, esse ponto aqui, isso aqui é um risco alto, muda completamente quando você já está preparado para isso. Então, acho que quando a gente olha para uma comunidade como essa do CISO Club, né, o grande ponto importante é essa troca de informação, essa troca de conhecimento. Tem vários outros grupos, né, eu fui de vários grupos ali de CISO, Uhum. que, não, pô, aqui só estão as empresas grandes, só as empresas maiores. Pô, legal, é uma estratégia. Mas, cara, tem tanta gente que mora muito longe, que não tem essa capacidade, essa oportunidade de estar junto aonde estão acontecendo os eventos, pô, como uma grande capital. Cara, faz parte, faz parte. E como que Exato. essas pessoas têm acesso à informação? Muitas vezes não têm. Elas só têm porque tem algumas revendas, alguns fabricantes que chegam lá, onde que ele tem uma informação um pouco mais apurada, mas ele não acaba não vendo tudo isso que está acontecendo. E quando a gente tem algo mais democrático, que todas as pessoas podem discutir sobre temas, fazer perguntas, pô, às vezes é uma pergunta boba, mas essa pergunta boba é igual para grande parte ali das pessoas. Cara, muda completamente. A gente vai para um outro viés onde passa a ter essa colaboração. Lembra que eu falei lá no começo que os bandidos eles estão juntos, eles estão trocando ideia, estão trocando informação, então Exato, muito bem exato. estruturados? Cara, do lado de segurança também. Inclusive, esses dias atrás, eu fiz um artigo, né? Eu fui para a RSA, agora nos meses passados aí, Aham. desse ano de 2024, e logo na abertura o presidente do RSA ele estava falando sobre essa importância da comunidade estar mais próxima, essa importância de essa troca de informação. E aí na volta teve um dos amigos que recomendou um filme, eu assisti aquele Beekeeper. Pô, Uhum. filme fantástico. Eu até escrevi um artigo sobre ele, sem dar muito spoiler, né? Mas mostra como que hoje o crime está mega organizado. Quando a gente É. faz um paralelo frente ao que está acontecendo, né, hoje nesse mundo de ransomware, e até olhando para esse filme, às vezes, não, isso é coisa de Hollywood, mas não, cara, esses grupos de ransomware estão muito bem estruturados, eles estão sendo financiados, eles têm ali Com certeza. grandes pessoas ali fazendo investimento em cima disso. Então, Literalmente é, organizado, é crime organizado. total, extremamente organizado. Então, acho que o grande ponto, né, quando a gente pensa nisso, é que nós também precisamos nos organizar. Nós precisamos estar próximo para, de fato, conseguir quebrar essas barreiras e levar a informação para mais pessoas, né? Então, por isso que quando eu vejo podcasts como esse, cara, eu acho fantástico, porque são momentos que nós temos para democratizar conhecimento. Exato, Então, exato. pô, super parabenizo aí Fernando e toda a Eu que equipe por agradeço. esse baita trabalho que vem sendo realizado e eu vejo que isso de fato é o que vai fazer a transformação do nosso país. Isso é o que vai fazer com que nós sejamos mais fortes, né? O que eu sempre falo dentro do CISOS Club é juntos somos mais fortes, que é essa comunidade. Quanto mais compartilhar informação, quanto mais a gente aprender de uma forma mútua, nossa vida vai mudar, acho que completamente. Concordo 100% e agradeço o elogio, né? Um dos propósitos aqui nosso do programa é justamente, que nem tu comentou, democratizar e levar o acesso aí da segurança, cara, essa pauta que sempre foi técnica e a gente aqui, no nosso papel, tá fazendo essa tradução, né, pro grande público e para no caso de negócio, para as outras áreas de negócio. E sem dúvida nenhuma é um papel fundamental e eu também enxergo como um papel estratégico, né? Uma obrigação nossa como profissional. Alex, eu quero te agradecer a participação, foi um bate-papo incrível. Queria deixar aí mais alguns minutos para tu deixar uma mensagem final para nossa audiência, divulgar um pouquinho do teu trabalho, do CISOS Club, do Instituto, da Beyond Security. Como é que as pessoas te acham também nas redes sociais? Eu sei que tu é um criador de conteúdo aí ávido, excelentes conteúdos. Como é que o pessoal te acha? Enfim, tá, é contigo a bola aí. Pô, muito bom. Então, primeiro, parabéns mais uma vez aí por essa baita iniciativa legal. É,
podem me achar no LinkedIn. Acho que LinkedIn é uma das ferramentas ali para o mundo de tecnologia, que é muito bem aceito. Então, Alex Amorim com dois L's, vocês vão conseguir me encontrar. Então, acho que ali eu tenho já mais de 2 anos e meio que eu venho colocando, publicando artigos, publicando notícias, engajando de uma forma muito acelerada, né? Então Uhum. foi uma das formas de contribuir. Aí, felizmente, agora no finalzinho do ano, fui eleito como top voice tanto para o lado de segurança e privacidade. Então acho que eu fui o primeiro do Fantástico isso. Brasil a ganhar esse título para as duas modalidades, né? Mas justamente com esse objetivo de ajudar a comunidade, conseguir apoiar. Então, para quem é CISO, quem é um head de segurança, pode acessar o cisosclub.com. Aí lá tem uma fichinha de inscrição, faz essa fichinha, tem alguns dados ali mais para a gente qualificar. Então, se de fato é um CISO, se de fato é um head de segurança, então para fazer parte dessa comunidade. Para o IBRASPD, que é o Instituto Brasileiro de Segurança, Privacidade e Proteção de Dados, ali já tem também ibraspd.org, onde inclusive tem um timeline onde que a gente mostra os principais incidentes que vêm acontecendo mês após mês, e tem um consolidado bem legal dos últimos anos, onde, como eu comentei, é uma ONG totalmente sem fins lucrativos, onde tem pessoas que são DPOs, pessoas de Maravilha. compliance, advogados de segurança, e justamente com esse objetivo de apoiar a comunidade de uma forma mais clara, apoiar, traduzir algumas dificuldades que às vezes as pessoas têm e poder contribuir ali com a comunidade de uma forma geral. E também a Beyond Security, .com também, que aí eu comentei, né, que ele vem dessa linhagem tanto de Uhum. consultoria como uma viagem, uma visão de integradora que tem esse objetivo de ajudar nessa jornada, conseguindo apoiar aí, então muito com parcerias, mas para que a gente consiga apoiar o CISO, né, visto que é uma posição que é extremamente complicada, tem muito Exato. é uma pressão muito forte, né? Então, Uhum. acho que quando a gente tem pessoas que já passaram por isso, que podem nos ajudar, é super importante, até para imaginar que nós não estamos sozinhos nisso. Então, também convido para quem quiser se conectar conosco também nas redes sociais e no Instagram. Podem me conectar através do amorim.lgpd, que também é um canal onde que eu venho divulgando algumas informações também. Então, muito obrigado aí, Fernando. E eu acho que pensando nessa jornada, somente trabalhos como esse é possível sermos mais fortes de fato. Então, ontem, né, como eu comentei, tive ali uma gravação, ali uma apresentação falando, né, com várias pessoas do Sul. Eu acho que foi um momento extremamente complicado, está sendo Uhum. complicado, Exato. mas a solidariedade que diversas pessoas é o que mostra por que, que o brasileiro é brasileiro. O brasileiro tem tudo para Exatamente. ser o melhor país do mundo. Exato, eu Nós concordo. nos preocupamos, né? Pessoa com pessoa, somos humanos. Então, isso, não que os outros países não sejam, mas esse calor humano, né? Calor brasileiro, somente nós temos. Então, a gente tem que eu falo que nós temos que nos orgulhar dessa bandeira que a gente carrega. Com certeza tem pessoas ruins, tem pessoas que fazem coisas erradas, mas grande parte das pessoas são muito boas, de coração bom. Então, acho que essa missão, né, que a gente vem trazendo, que a gente vai pulverizando, né, vai virando como aquela pedrinha que a gente joga no lago. Então, essas ondas de propagação, de compaixão e de harmonia, essa paz vai sendo surgindo ali quando a gente toma essas ações. E como tem um grande filósofo que ele fala, não faz mal que seja pouco, o que importa é que o avanço de hoje seja maior do que o de ontem e que nossos passos de hoje sejam nossos passos de amanhã sejam mais largos do que o de hoje. Então, é pensando que temos que ir para frente. O passado é passado, não dá para mudar. É pensando somente daqui para frente. Quem fica muito focado somente no passado tem depressão.
Quem só fica pensando no futuro é extremamente ansioso, então nós temos que pensar agora nesse presente e saber o porquê que nós estamos aqui nesse plano, né? O porquê que nós estamos fazendo, qual é a nossa missão como seres humanos. Então, pô, muito obrigado aí pela oportunidade e parabéns pelo trabalho que vocês vêm desempenhando, que isso é algo fundamental para o crescimento e desenvolvimento da nossa nação. Obrigado. Acho que não está Excelente. saindo. E Boa. para você que fazer de novo? Tá bom. Obrigado, Alex. Eu que agradeço a tua participação. Realmente foi um bate-papo super rico. A gente abordando aqui esse tema tão importante, né, que é o papel estratégico do CISO na evolução dos negócios. E para você, nossa audiência, agradeço a participação e continue nos assistindo, nos acompanhando nos canais digitais aqui da Jovem Pan e também nos próximos episódios. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, Alex. Obrigadão, viu? Boa. Pô, bom demais, Valeu, cara. pô, alto